Pronto, agora estamos gravando. Chegamos na nossa aula para discutir sobre o módulo 3, que é o módulo de vendas. Eu sei que tem muita atividade para vocês fazerem e eu queria saber se tem alguém que está ao vivo aqui que concluiu as atividades do módulo 3, chegou a fazer a apresentação, chegou na ideia da promessa, do que seria a promessa do programa de atendimento. Alguém fez? Todo para a casa do módulo 3? Se alguém fez, dá um tchauzinho aqui para mim, que seria legal eu começar analisando a oferta, a proposta de venda de alguém. Mas, se ninguém tiver feito, a gente pode trabalhar em cima das dúvidas que forem surgindo com o módulo 3. Ninguém? Show de bola. Tânia fez, Tânia? Fez 100%? Deixa eu ativar seu áudio aqui para você me contar o que você fez, então. Oi? Eu fiz a apresentação, mas não apresentei ainda. Tem uma não. palestra marcada para o dia 20. Mas já estruturou tudo? Estruturei, fiz os slides. Mas não sei ainda se tá bom. Eu fiz, mas não revi nada ainda. Mas fiz. Fiz a apresentação que vai ser de carnaval e tal, para o pessoal aqui. E já vou apresentar, então, esse programa lá. O que você acha de você mostrar para a gente aqui, para eu poder te ajudar a construir isso, antes de você apresentar oficialmente para o público? Como que eu faço para te mostrar? Logo aqui embaixo tem... Peraí, que eu acho que eu tirei você do meu... Não estou te vendo. Aqui. Quando você encosta nessa barra de rolagem, tem um botão aí que está escrito compartilhar tela, que é verde com uma setinha para cima. E aí, quando você clica nele, você tem a opção de mostrar seus slides. Tá. Então, vamos lá. Se eu encontro. E agora? Não estou achando. Porque eu não tenho ele aberto. Será que é por isso? Você tem que abrir o slide primeiro. Tá. Aí você consegue compartilhar. Deixa eu ver se é esse aqui. Jo, depois que eu ver a apresentação da Tânia, como um todo, a gente pode discutir sobre essa sua dúvida, tá? Sobre apresentar. Pronto. A Gi falou que o módulo 3 é bem grandinho. Ele é, mas se você fizer ele bem feito, isso já vai te trazer muito resultado. Ele é grande porque ele tem tudo que precisa para você fazer uma boa venda. Então, é uma estrutura de vendas que converte. Então, vale a pena investir o tempo nele para ficar bem feito. Tânia, clica aí para você compartilhar. Não consigo. O que está aparecendo? Ai, tá tudo travado aqui. Eu tô na tela do PowerPoint. Mas eu não aí, na nossa tela, você conseguiu clicar no botão de compartilhar a tela? Eu consegui, mas deixa eu ver aqui. Aí, deu. Foi? Foi. Então, aí eu fiz mais ou menos, não revi, tá, Marcela? Então eu fui fazer. Tá, mas antes de você começar, eu preciso saber se você cumpriu todas as atividades para fazer essa apresentação. Tipo, as etapas que tem que ter. Primeira parte, segunda parte. Porque é como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, é uma apresentação que tem 5 partes. Foi esse caminho que você seguiu? Agora não vou me lembrar.
Não sei. Eu assisti a aula e aí eu fui fazendo, mas eu não lembro agora. Mas não vou me lembrar. Tá, tranquilo. Vamos só recapitular, como se a gente estivesse fazendo como se a gente estivesse auditando o que é importante ter dentro dessa estrutura de vendas. Como teve gente que provavelmente ainda não fez tudo, eu vou passar por isso antes de você falar a sua apresentação, para que todo mundo tenha consciência na hora que eu estiver fazendo as intervenções, fechou? Tá. Então vamos lá. Eu vou cancelar agora o seu compartilhamento e Tá. aí depois você coloca ele de novo, tá? Tá. Pronto, agora vocês estão vendo a minha tela aqui. Gente, só vou passar aqui com vocês para todo mundo ficar consciente do que a gente está fazendo e ser mais produtivo essa intervenção. O módulo 3, o grande objetivo é fazer o passo a passo da venda. Então, aqui tem uma parte de retrospectiva, e aí a partir da aula 2 torna a nutrição um caminho irresistível. Então, é muito importante seguir esse passo a passo que tem aqui. Essa primeira parte é um exercício de expansão da consciência para que você, quando for montar a sua apresentação de vendas, você tenha todas as informações relevantes sobre as dores e sonhos da pessoa que você vai querer vender para ela. Então, eu tenho perguntas norteadoras em relação à emoção dessas pessoas, como que ela está antes, como que ela vai ficar depois que passar pelo programa, nas relações, no corpo, na saúde, na parte financeira e resultado de vida como um todo. Depois tem umas perguntas aqui super importantes em relação a que tipo de depoimento essa pessoa vai te dar ao final do programa, tá? E aí a gente faz uma projeção desse resultado em 5 anos e vê o custo de oportunidade. Tipo assim, se essa pessoa não tomar essa decisão e mudar a vida dela agora, o que ela está perdendo, né? Tudo que ela perde com isso. Fora o dinheiro que ela fica gastando errado, porque fica acreditando nos milagres. Então, esse é o momento, tipo, essa parte aqui, a aula 2 do módulo 3, ela é um levantamento mesmo. É um dossiê completo do que você almeja de transformação para os seus possíveis pacientes. E eu sei que às vezes isso é estranho da gente fazer no primeiro momento, porque o paciente não passou pelo processo ainda. E talvez você se sinta insegura. Só que no momento de fazer isso, isso vai te gerar muita clareza, inclusive do que você tem que fazer para aquele paciente conquistar o resultado. Sem fazer isso, fica muito difícil da gente construir uma coisa boa, sabe? Tipo, uma boa apresentação de vendas, uma apresentação de vendas que de fato converte. E eu sei que isso aqui dá trabalho, tá? Só que faz parte do processo. Agora, depois disso, aí você vai chegar lá na sua oferta, tal, né? Qual que é a transformação que o seu programa vai gerar? E aí, a gente vai construir o script de vendas. Então, a apresentação da Tânia, que a gente vai olhar agora, é muito importante que ela siga esse passo a passo aqui do script de vendas para que faça sentido na hora que ela for apresentar para as pessoas. Então, é uma sequência de 5 partes. Então, o que é cada parte que a gente tem que ver? Primeiro, ela coloca uma chamada para despertar a atenção das pessoas. Então, ela vai fazer o paciente pensar no futuro que ele pode construir. Então, o primeiro passo é ter uma chamada que desperta atenção. Depois, ela vai falar sobre o diferencial do programa. Ela vai falar sobre o efeito vencedor, por que ela está fazendo desse jeito e toda a estrutura que tem por trás disso. Depois que ela explicou do diferencial, ela vai falar por que ela. Então, ela vai contar um pouco da história dela e vai falar por que ela escolheu esse problema para resolver. Depois, ela vai ensinar algo relevante, então, dar algum conteúdo para que a pessoa
possa sentir o efeito vencedor na pele hoje. Então, ela vai fazer uma apresentação lá para um grupo de pessoas, ela já vai dar um conteúdo para a pessoa já sentir diferença na vida dela. Depois, ela vai e apresenta o Pague 30, ou se você quer vender um programa de 60 dias ou de 90 dias, ou se você quer vender o programa completo, você vai apresentar o programa aqui, né? E essa é a última parte, aqui eu falo de todas as partes, né? O que é o programa, como que o programa vai ser entregue, quando que ele começa, quanto custa, então toda a estrutura para falar quanto é que custa. E aí depois essa matriz para tomada de decisão. Então, o que muda? Como que fica o objetivo dela? Se ela entrar e se ela não entrar? E como que fica a vida dela se ela entrar, se ela não entrar? É um momento que você chama a pessoa para tomada de decisão. Então, o que eu quero avaliar aqui é, principalmente, se a Tânia cumpriu esses 5 passos e desses 5 passos, o que pode ser melhorado, ok? Eu quis reforçar isso aqui para que quem não assistiu a aula ainda tenha mais consciência do que eu estou analisando e do que a gente está fazendo. Fechou, gente? Show de bola, Tânia. Agora, a gente pode ver a sua apresentação e ver como que você estruturou esses 5 passos aí dentro. Não sei se está muito estruturado, mas vamos lá. Eu acho que a chamada eu não fiz, né? Essa chamada e já fui direto. Essa apresentação você vai fazer aonde? Me conta um pouquinho. Vamos contextualizar a gente. Vou fazer para um grupo do Rotary. É um grupo de mulheres aqui em Santos e elas têm uma reunião semanal e ela me chamou para falar sobre o carnaval, sobre alimentação mais saudável para o carnaval. Então eu vou aproveitar depois dessa apresentação e fazer a minha apresentação do meu programa. Então o título já muda de cara. Você não pode começar a palestra. Esse aqui não é a da palestra. O da palestra é outro, é folião saudável. Esse é o tema da palestra. Então é outro sacada? Grupo de slide. Qual que é a sacada? A gente junta tudo, tanto o conteúdo da palestra, em um conteúdo só. Por isso que sua venda vai ficar super natural. Então, aqueles 5 passos que eu mostrei, o 4º passo é o conteúdo. Só que antes de dar o conteúdo, você já vai preparando a pessoa para receber uma informação. Então, você tem uma chamada que é preparação para o carnaval, não é isso? Eu até já tenho, os meus slides aqui pronto que eu fiz, mas não é esse. Quer que eu compartilhe ele? Mas eu tinha feito 2 apresentações. Uma sobre o conteúdo e depois que eu apresentasse o conteúdo é que eu ia apresentar o meu programa. Então, não. Não tem problema. Só que você vai juntar tudo para contar uma história única. Porque aí a venda ela vai ficar mais natural e você vai gerar desejo pela venda do seu programa. Se você simplesmente falar assim, vou te dar aqui o conteúdo. E vai dar conteúdo. E depois, peraí, agora eu vou te vender. Isso quebra, sabe? Isso quebra a relação e não é legal. Então, aqueles 5 passos, ele foi justamente criado para que você dê conteúdo, sim, mas que você prepare a pessoa antes de dar o conteúdo, entregue o conteúdo, e isso tudo já vai gerando desejo para ela dar o próximo passo, que é fechar o programa com você. Então, tá ok. A primeira coisa que você vai fazer é encaixar naqueles 5 passos o conteúdo mais a história. Então, eu entendi que você colocou aqui, tipo assim, você fez aqui, essa apresentação que você está me mostrando, é a apresentação sem o conteúdo. Ou seja, é a apresentação sem a parte 4. Então, o que eu vou considerar? Eu vou ver essa apresentação e dentro dela eu vou te mostrar onde que você vai encaixar o conteúdo, ok? Ok. E aí, o que você precisa fazer de cara é já mudar a capa, que aí você vai colocar a capa do seu conteúdo.
Só que antes de colocar o conteúdo, você vai preparar a pessoa para receber esse conteúdo, tá? Então, o começo, lembra que a primeira parte que eu coloquei é importante vocês colocarem uma chamada que vai despertar o desejo dessas pessoas, a chamada que desperta atenção. Então, no começo da apresentação, você vai precisar fazer essas pessoas que estão lá pensando na preparação para o carnaval, pensando no futuro delas. Então, o que é o futuro delas, Tânia? O que essas pessoas estão querendo? O que você acha que elas esperam de você nessa palestra? Assim? Na palestra que eu dê dicas para elas não extrapolarem no carnaval, não ganharem peso nesse feriado. Né? Acho que é isso que é a ideia delas. A grande dor delas vem o carnaval, eu vou extrapolar tudo e aí as coisas vão desandar. Elas não querem engordar, né? Tipo assim, no final das contas, o que elas não querem mesmo, elas não querem engordar. Então, você pode fazer um começo falando sobre isso. Como seria se, independente das festas, seja carnaval, porque assim, acabou o carnaval, aí vai vir Páscoa, aí vai vir Natal, vai vir não sei o quê. Como que seria se você pudesse se organizar para extrapolar menos ou para que não tivesse que ficar remediando? E aí você começa a fazer elas pensarem nesse futuro. Como que seria se elas conseguissem controlar melhor a alimentação e evitassem todos os exageros que acontecem nessa data festiva? E aí você começa a falar um pouquinho disso. E você conta do cenário dela, né? Como que é o cenário dela? O cenário dela é que ela às vezes começa a fazer alguma coisa e ela tá cuidando do corpo, cuidando da saúde, e aí vem essas festas e ela, tipo, quebra aquela rotina e sai querendo comer o mundo, fica desesperada, porque tá sempre ali em busca das dietas milagrosas. Você pode falar desse cenário, desse momento que ela tá vivendo, que ela vive procurando uma próxima dieta, uma próxima coisa para fazer. E por que isso não funciona? E aí você já vem falando do seu diferencial. Nesse momento, você pode falar, por exemplo, do efeito vencedor. Porque todas as vezes que ela começou uma coisa e foi interrompida por uma festa ou por uma ocasião qualquer, ela não conseguiu incorporar aquilo como hábito. Ou muitas vezes ela quis fazer uma coisa que mudasse a vida como um todo e aquilo não foi consistente. E para isso não acontecer, é muito importante ela trabalhar com pequenas metas que ela vai se mantendo, e aí você já vai entrando explicando o efeito vencedor. Ela vai mantendo essas metas, mudando, tendo a sensação de conquista e evoluindo, para que não fique tipo assim, cheguei agora nessas festas e vou jogar tudo pro alto. Então, isso que eu tô te falando é uma preparação antes de você entrar no conteúdo. E aí aqui você mostra esse seu diferencial como nutricionista. Que para você, o mais importante, o que você quer levar até o final dessa palestra, é que elas saiam de lá sabendo o que elas precisam fazer para não cair nessa rotina de dieta maluca o tempo inteiro. E aí você vai falar por que você acredita que precisa ser diferente, tal. Aí você conta um pouquinho da sua história. Por que você escolheu ser nutricionista? Por que você gosta de trabalhar com essa pegada de emagrecimento? Aí depois você fala, agora eu vou te dar tantas dicas para não sei o que do carnaval. Isso já é uma pequena transformação, você já vai entregar alguma coisa para ela. E aí no final você vai e faz a venda. Você vai vender o quê? O Pague 30 no final? Eu vou vender o Pague 30. Mas eu falo tudo isso falando, não no slide, né? Não ponho nada em slide. Se você quiser colocar alguma coisa para ilustrar, para você não esquecer, sabe? Eu acho que seria legal, até para você se apresentar. Você tá vendo que o negócio vai de uma lógica que inclusive te apresenta para depois entrar no conteúdo? Essa Sim. parte preparatória para o conteúdo, ela é muito importante, porque ela já conta para as pessoas
qual que é a sua bandeira, entendeu? O que você acredita dentro da nutrição? Por que esse problema está acontecendo? Por que elas estão procurando essa palestra? Tem alguma coisa que está errada, que está quebrada. Então, você tem que falar sobre isso. Você tem que falar sobre o que ela está sentindo ali naquele momento. A pessoa que está lá, que vai escutar a sua palestra, ela não está ali à toa. Ela está ali porque, nesses momentos, ela joga tudo para o alto, ela está com problema, ela precisa emagrecer, ela está sentindo que precisa emagrecer. Entendeu? Então, você tem que contar e falar. É como se estivesse preparando para ela, inclusive, prestar mais atenção no que você está falando. Na hora que você está falando isso, esse contexto introdutório, é como se a pessoa tivesse até balançando a cabeça e falasse assim, nossa, é assim mesmo que eu faço. Ah, é assim mesmo que acontece comigo. É como se você estivesse contando o dia a dia dela. E ela vai concordando com você, assim, ó. Você está falando e se você estivesse olhando para a plateia está assim. Ou então ia cutucar a amiga e falar, é assim. Aí depois você vai e entrega o conteúdo. E aí, o gancho para você sair do conteúdo para apresentar o programa é justamente não deixar com que isso se repita. E aí, tendo a sua ajuda, tendo um contato próximo, aí você está vendo que reforça tudo que você falou lá no começo, sobre efeito vencedor, sobre ter alguém por perto, participar quando a gente está com um grupo de pessoas que querem a mesma coisa que a gente, é muito mais fácil. Senão a gente volta para o nosso padrão, volta para as pessoas que a gente convive, que às vezes funcionam como sabotadores do processo de emagrecimento. Tá fazendo sentido para você, Tânia, isso que eu tô falando? Tá sim. Show! Então, eu vou considerar que você fez essa introdução e entregou o conteúdo. Me apresenta aí seus slides para eu ver o que encaixaria em cada parte. Bom, depois eu usei aqui as tuas fotos. Então, eu dei essa... Quando eu apresentei, assim, pessoalmente para algumas pessoas, eu falei dessa história de você querer subir o Everest sozinho e sem ajuda de ninguém, sem alguém para te orientar. E que isso não vai te levar a um sucesso. Então, né? isso ficaria onde na nossa palestra? Ficaria no começo. Isso, é isso mesmo. Ficaria ali no começo, antes do conteúdo, né? Isso, é isso mesmo. E aí eu passo para explicar o que é essa metodologia da gamificação, que muita gente não conhece. Tá, aqui ficou faltando o porquê você, hein? Por o quê? O porquê você, porquê a Tânia? Ficou, né? Tem alguma hora que você fala aqui? Eu acho que não. Eu acho que eu não falei porque eu não. Eu conto sim, eu falo depois, ó, porque eu escolhi trabalhar com essa metodologia, mas aí eu falo depois, tá vendo? Eu escolhi o que é a gamificação, daí eu falo desse efeito vencedor, talvez a ordem não esteja muito boa, e aí eu falo por que eu escolhi trabalhar. Não, tá certo. Você falou de como que ele faz, dos erros que ele tem. Aí depois você falou do diferencial, que é a gamificação. Agora, eu não acho que você tem que falar por que eu escolhi trabalhar com a gamificação, porque isso você já falou antes, que é o seu diferencial. É porque você escolheu trabalhar com emagrecimento. Por que você escolheu ser nutricionista e trabalhar com emagrecimento? Tá. Entendeu? Por que você gosta disso? Porque a gamificação, ela vai entrar na parte 2 como um diferencial. E aqui você já falou sobre efeito vencedor, tal, e que isso reforça toda a parte de mudança de comportamento no processo de emagrecimento. Você vai falar do que você acredita, tal. Aí depois, o porquê você tem que ser a sua história com a nutrição e a sua história com o emagrecimento. Sim. Show. E aí depois... Na verdade, por que me chamou a atenção a gamificação? Porque é aquela história que o paciente chega no consultório, você dá muito conteúdo para ele e ele tem que seguir sozinho durante o mês todo. E muitas vezes você desmotiva no meio do caminho. Então, a gamificação vem para isso, né? Aí eu falo das missões, eu falo do livro e tal, né? Que é uma metodologia que tem que tem a metodologia provada, né? Não é uma coisa do nada. E aí eu uso que as tarefas são tarefas extras para dar foco,
para você evoluir, o efeito vencedor, independente do peso, para que ela consiga o objetivo. E essas missões, elas são necessárias, então, para você construir hábitos alimentares e você vai criando esses hábitos, né? Enquanto você constrói esses hábitos, você está sendo motivado. Uhum. Enfim, né? Não estudei ainda a apresentação, mas é mais ou menos isso. E aí, então, eu coloco o Você Mais Leve, que foi o mesmo nome mesmo. Eu não consegui pensar em outro nome. Tudo bem. E aí eu apresento o Você Mais Leve, para que ela, né? Enfim. E aí, ele vai começar e terminar antes do carnaval? Não, então, eu já vendi o Você Mais Leve antes do carnaval. Eu já tô com esse grupo que termina a semana que vem. E eu tô bem ansiosa porque eu não sei como eu vou oferecer o Pague 90 para elas, porque eu ainda não terminei o curso, então eu tô bem apreensiva o que fazer a semana que vem com elas. Mas esse é o Você Mais Leve eterno, entendeu? Então, eu Pague 30, não é? Eu tenho que pôr o nome no projeto, né? Tá, mas pode manter você mais leve que vai funcionar. É porque eu tô querendo pensar assim, já que você vai fazer uma palestra para carnaval, essas pessoas, elas podem começar quando isso? Tipo, Você Mais Leve depois do carnaval, né? Talvez. pode, mas é isso que eu quero saber. Você vai deixar elas começarem a qualquer hora ou você vai querer fechar uma turma com essas pessoas? Eu vou querer fechar uma turma sempre. Sempre uma turma. Ok. Então, nessa palestra, você quer que as pessoas fechem já. Então, Quero. quando é que esse aí começa? Não sei. Entendeu? Você tem que Tá. definir uma data para Tá. isso começar, porque aí lá na palestra você vai falar isso para as pessoas. Olha, e a próxima turma começa dia tal, entendeu? Porque senão não gera urgência e ela não vai querer fechar na hora ali. E aí depois ela vai embora para casa e aquilo deixa de ser importante. Tá. Show, deixa eu ver os próximos slides. Não, e aí eu falo para quem é e para quem não é, que eu ainda não terminei esse slide. E aí eu mostro como é. Então eu usei o tabuleiro que você forneceu para gente para mostrar para elas o que é essa gamificação, como funciona. E aí sim, depois a premiação de como funciona. E bom jogo para todas. E não faz oferta, tipo assim, não E tem não quanto fiz custa. oferta. Não, não. Então tá Não faltando fiz isso daí. nada. Tá. Ó, o que eu te sugiro, Tânia? Vai lá no módulo 3. Se você não tiver tempo de assistir o passo 2, que é a base para criar os slides, assista o passo 3, que eu falo pelo menos da ordem da estrutura para você vender, para você ir para essa palestra mais confiante. Tá. Tá? Tá. Agora, qual que é o cenário ideal? Na minha opinião, qual é o cenário ideal? Antes de montar o PowerPoint, escrevam como se fosse um texto com tudo o que vocês gostariam de falar. Inclusive, isso fica mais fácil para, por exemplo, vocês postarem no grupo e receberem feedback tanto da tutora quanto dos colegas. Porque o slide, a gente não tem controle do que a gente vai falar. Mas se no primeiro momento você pelo menos escrever um texto de Word com tudo que você gostaria de falar no mundo perfeito, você está preparadíssima para fazer a venda. Esse script que eu criei para vocês de 5 passos, ele é um script coringa, que vai servir para vocês venderem o programa todas as vezes que vocês quiserem. O passo 4, que é o conteúdo, ele sempre vai mudar. Porque imagina, a Tânia está fazendo agora essa palestra aqui, que ela vai dar dicas sobre o carnaval. Mas mês que vem, ela pode fazer uma palestra com um conteúdo diferente, com um título diferente, mas que ela vai usar a mesma estrutura para poder fazer a venda no final. Então, se vocês tiverem toda essa estrutura em um texto de Word e trocarem entre vocês para uma olhar o da outra, ver como que pode melhorar, manda lá no grupo da tutoria, vocês vão estar, muitos passos evoluídos no processo de venda. É uma forma de vocês já se prepararem para o que vocês querem falar. Então, Tânia,
assiste a aula 3, que é toda a parte do script, e pensa como que você vai encaixar isso para esta palestra que você vai dar, para no final, o caminho irresistível, o único caminho, se essas pessoas fecharem Pague 30 com você. E aí, quando você acabar de fazer isso, se der tempo ainda de mandar lá no grupo para você receber feedback das colegas, ótimo. Se não, o passo 2, que aí já vai ter passado o prazo dessa apresentação específica, escreve isso em texto. É muito bom vocês fazerem isso, tá, gente? Porque isso vai ser para sempre. Vocês têm noção? Vocês vão estar criando uma estrutura que pode ser replicada, que a única coisa que muda é o conteúdo que vai estar lá dentro, e isso torna aquilo diferente. Marcela, isso tem que ter valor também? Tem que estar no slide os valores? Uhum. Você não vai vender lá na hora para as pessoas? Elas vão querer saber quanto custa. Tá. E aí tem as técnicas que eu dei, inclusive, para apresentar o valor. Tá bom? Tá bom. Depois quero ter notícias, viu? Tá. Obrigada por compartilhar com a gente, porque eu tenho certeza que isso já deu para todo mundo que está aqui ter uma noção do que a gente está fazendo. Fechou? Obrigada, Tânia. Bom,